E aí, galerinha? Sussu, belezinha? Tranquilinho? Vamos falar um pouquinho sobre mol. Mol e massa molar. Na aula passada, nós trabalhamos o conceito de massa atômica e massa molecular. Massa atômica, massa de um átomo. Massa molecular, massa de uma molécula. Percebe que a gente está aumentando um átomo, uma molécula. Agora nós vamos falar do mol, que vai ser a quantidade de matéria presente em um conjunto de moléculas. A gente define o termo mol como um conjunto de partículas. Essas partículas podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, mas agora a gente vai trabalhar não com um átomo, não com uma molécula, mas com um conjunto de átomos ou de moléculas. Para esse conjunto de átomos ou de moléculas, a gente dá o nome de mol. Não precisa assustar. A gente sempre assusta quando vai falar de mol. É um termo um pouquinho obscuro da química, mas não precisa ter medo. O mol não é um bicho de 7 cabeças. O mol é um conjunto de partículas. Qual vai ser o detalhe sobre o mol? O conjunto de partículas que nós chamamos de mol vai ter uma quantidade de partículas definida. A gente costuma falar que esse conjunto de partículas é formado por 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, o mol é um conjunto de partículas, átomos, moléculas ou íons, que contém sempre, esse conjunto sempre terá 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Pode ser 6,02 vezes 10 a 23 átomos, se eu estiver falando de um conjunto de átomos. Pode ser 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, se eu estiver falando de moléculas. Mas guardem essa informação que eu vou repetir várias vezes. O mol é um conjunto de partículas que contém sempre 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Você pode assustar com o número, você pode não estar muito habituado com esse valor, que tem uma potência, que tem vírgula, mas não tem problema. A gente vai usar esse valor na relação de massa, beleza? Esse valor 6,02 vezes 10 a 23 não veio do nada. Ele foi um valor proposto por um cientista italiano chamado Amedeo Avogadro. O Avogadro, trabalhando com a relação entre as massas atômicas, as massas das moléculas e as massas de um conjunto de partículas, propôs que quando eu tivesse um conjunto que ele chamou de mol, eu teria sempre 6 vezes 10 a 23 unidades nesse conjunto. Esse número, 6,02 vezes 10 a 23, ou a gente pode abreviar para 6 vezes 10 a 23, na real esse número não acaba no 2, ele continua. Mas a gente não precisa sofrer com isso. Ou a gente vai usar 6 vezes 10 a 23, ou no máximo 6,02 vezes 10 a 23. Esse número, ele é chamado de número de Avogadro, ou Na maiúsculo, beleza? Vamos entender um pouquinho melhor essa relação do termo mol, desse conjunto de partículas, com a quantidade de unidades presentes no mol. O mol, galera, é uma unidade de medida.
A gente não precisa sofrer. A gente está acostumado a lidar com unidades de medida no nosso dia a dia. A gente está acostumado a lidar com o grama, a gente está acostumado a lidar com o quilograma, com o metro, com o centímetro. O mol também é uma unidade de medida, mas ele é uma unidade de medida específica para química. A gente não vai trabalhar, a gente não vai encontrar o mol a hora que for comprar mussarela e presunto no supermercado. Você não vai pedir mol de presunto ou mol de mussarela para a pessoa que estiver te atendendo. Você vai pedir grama de presunto ou grama de mussarela. O mol, ele é específico para química. Falei para vocês na aula passada que a química precisou adaptar unidades de medida ou criar unidades de medida próprias para facilitar o estudo, porque nós trabalhamos com partículas muito pequenas. O mol é uma delas, beleza? Vamos compreender um pouquinho melhor o mol como unidade de medida. Pensem comigo, galera. Dúzia é uma unidade de medida que a gente usa bastante no dia a dia. Então eu vou ao mercado e compro uma dúzia de ovos. Eu vou à padaria e compro uma dúzia de pães. O que nós sabemos? Quando eu vou ao mercado e compro uma dúzia de ovos e eu conto lá a quantidade de ovos, eu vou encontrar o número 12. Se você for no mercado e pedir uma dúzia de ovos, você vai receber 12 ovos. Não vai receber nem 11, nem 13. Você vai receber 12 ovos. Uma dúzia contém sempre 12 unidades. Se eu for na padaria e pedir uma dúzia de pães, eu vou receber 12 pães. Uma dúzia sempre contém 12 unidades. Interessa a unidade do quê? Não. Pode ser uma dúzia de ovos, 12 ovos. Pode ser uma dúzia de pães, 12 pães. Pode ser uma dúzia de átomos de ferro, 12 átomos de ferro. Não interessa qual é a substância, qual é a entidade química que eu esteja utilizando. Uma dúzia sempre vai ter 12 unidades dessa entidade química. O mol, galera, segue a mesma linha de raciocínio. O que vai mudar? A quantidade de unidades. Uma dúzia, 12 unidades. Um mol, 6 vezes 10 a 23 unidades. Se eu for à padaria e pedir 1 mol de pães, eu vou receber 6 vezes 10 a 23 pães. Lembrando que 6 vezes 10 a 23 é 6,0023 zeros. Esse é um valor, 6,0. Esse valor é um valor muito grande. Por que a gente trabalha com um valor muito grande? Por que o número da Avogadro é vezes 10 a 23? Porque na química, as partículas que nós trabalhamos são muito pequenas. Para eu conseguir um conjunto considerável de partículas, eu preciso de muitas unidades. Por isso, o número de Avogadro tem um valor alto. Mas, novamente, galera, relaciona a ideia de mol com a ideia da dúzia. Se eu for lá no mercado e quiser comprar 1 mol de ovos, quantos ovos eu vou comprar? 6 vezes 10 a 23 ovos. Se eu for no mercado e comprar uma dúzia de ovos, eu compro 12 ovos. É essa a ideia. O mol é uma unidade de medida específica para a química, que representa para a gente um conjunto que possui sempre 6 vezes 10 a 23 unidades. Beleza? O que é importante?
importante você guardar nesse momento? A relação. 1 mol sempre contém 6 vezes 10 a 23 unidades. Beleza? E não precisa ficar com medo do mol. Pois a gente vai ver como a gente vai aplicar essa relação. Relacionar ele com a massa atômica, com a massa molecular, com o conceito que a gente vai falar daqui a pouco, que é a massa molar. Tá? Então, guardem essa relação. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Pode ser de átomo, de molécula ou de íon. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu falar para vocês que eu tenho 1 mol de átomos de ferro. 1 mol de átomos de ferro, se eu conseguisse contar quantos átomos de ferro eu tenho nessa amostra de 1 mol, eu iria encontrar 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Prestem atenção que o que vai mudar vai ser a unidade. Se é átomo, se é molécula ou se é íon. Quando eu falo que eu tenho 1 mol de átomos de ferro, eu tenho então 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu falar para vocês que eu tenho uma amostra que tem 1 mol de moléculas de água, se eu contar todas as moléculas de água dessa amostra de 1 mol, eu vou encontrar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. De novo, galera, qual é a diferença? A unidade. 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23. Pode ser de ferro, pode ser 1 mol de água. É 6 vezes 10 a 23. O que mudou? A unidade. Se eu estiver falando de 1 mol de átomos de ferro, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu estiver trabalhando com moléculas, 1 mol de moléculas de água, eu terei 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, só fique esperto com a unidade que você vai colocar para a quantidade de mol. Belezinha? Nós podemos encontrar também o termo mol com outro nome. Tá? Por sinal, mol é uma nomenclatura um pouquinho mais antiga. A nomenclatura mais atual é quantidade de matéria. Então, vocês podem encontrar em exercício mol ou quantidade de matéria. São 2 termos para a mesma coisa, beleza? A gente representa o mol ou a quantidade de matéria pela letra minúscula M. Guardem essa informação que a gente vai usar ela daqui a pouco, belezinha? Vamos falar agora da massa molar, beleza? Então vou apagar aqui rapidinho para a gente falar da massa molar. Então vamos lá. Vamos definir o que é massa molar. A massa molar, galera, a gente representa ela pela letra M, fazer um M decente, pela letra M maiúscula. E adianto para vocês, já vou explicar por quê, a unidade da massa molar é grama por mol. O que é a massa molar? É a massa em
gramas contida em 1 mol de partículas. Lembrando que 1 mol de partículas é sempre 6 vezes 10 a 23 partículas. Beleza? Como que a gente pode pensar na massa molar? Se eu pegar 1 mol de moléculas de água e colocar numa balança, 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de água e colocar numa balança, o valor em gramas que eu terei na balança, que ela vai me mostrar, é o valor da massa molar, que é a massa contida em 1 mol de partículas. Para a água, galera, massa molar da água é a massa em gramas equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. A massa molar da água é 18 gramas por mol. Isso significa que em 1 mol de moléculas de água, eu tenho 18 gramas de água. E mais, 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Olha que bonito! Eu consigo estabelecer uma relação entre mol, massa em gramas e número de partículas que eu tenho em 1 mol. Você pode fazer uma observação. Você pode falar, nossa, professora, mas esse 18 gramas aqui, esse 18, ele não é o mesmo valor da massa molecular da água? É sim, Jacu. 18, U, é a massa molecular da água. Unidade de massa atômica, é U. 18 gramas por mol é a massa molar da água. É a massa contida em 1 mol de água, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Adianto para vocês, o valor numérico da massa molar, ele vai ser igual ao valor numérico da massa molecular, se eu estiver trabalhando com uma molécula, ou ele vai ser igual ao valor numérico da massa atômica, se eu estiver trabalhando com átomos. Exemplo, massa molar do ferro, 56 gramas por mol. Como que eu interpreto essa informação? Em 1 mol de átomos de ferro, eu tenho 56 gramas de ferro. Se eu pegar 1 mol de átomos de ferro, colocar na balança, a balança vai mostrar para mim 56 gramas. Na real, 1 mol são 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. De novo, ó, o 56 aqui, se vocês forem lá na tabela periódica, vocês vão encontrar que 56 é o valor da massa atômica do ferro. De novo, galera, é só o valor numérico. A unidade da massa atômica e da massa molar é o U, de unidade de massa atômica. A unidade da massa molar é gramas por mol. A ideia da massa molar é ajudar a gente. É eu conseguir sair do U, da unidade de massa atômica,
e trabalhar com os valores em gramas. Mas para eu trabalhar com o valor em grama, eu não posso trabalhar com um átomo ou uma molécula. Eu tenho que trabalhar com um conjunto de átomos ou de molécula. Beleza? Essa relaçãozinha aqui, galera, que a gente estabeleceu tanto para a água quanto para o ferro, é o que vai ajudar a gente a resolver os exercícios. Guardem essa relação aqui, ó. 1 mol. Ah, 1 mol do quê? Do que você quiser. 1 mol de água, 1 mol de ferro, 1 mol de ovos que você comprou no mercado, 1 mol de pães que você comprou na padaria. Tá? 1 mol contém sempre a massa molar da substância. Lembrando que a massa molar é sempre em gramas por mol. Então, 1 mol de água, a gente vai encontrar o valor da massa molar da água, que é o mesmo valor numérico da massa molecular que a gente aprendeu a calcular. Massa molar do ferro, 1 mol de ferro em gramas tem o valor da massa atômica, o mesmo valor da massa atômica que a gente encontra na tabela. Então, 1 mol contém em gramas o valor da massa molar e contém sempre, independente de quem seja a entidade química que eu esteja trabalhando, se é átomos de ferro, se é molécula de água, se é íons, independente disso, 1 mol contém sempre 6 vezes 10 a 23 partículas. Se for 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Guardem essa relação. A gente vai utilizá-la para resolver exercícios. Belezinha? Para finalizar, galera, vou falar rapidinho para vocês uma maneira mais rápida de relacionar mol com massa. Aí não entra o número de partículas, tá? Uma maneira mais rápida, vou até deixar a relação aqui embaixo, porque eu quero só comparar para vocês verem. Então lembra lá que a gente falou que o mol é a mesma coisa que quantidade de matéria e eu represento pela letra N. Eu posso adiantar essa relação. A gente vai usar essa relação na hora de resolver exercício para montar as regras de 3. Sim, nós vamos trabalhar com regras de 3. Mas, se eu precisar relacionar mol com massa molar na hora de resolver meu exercício, eu posso adiantar um caminho. Eu posso montar a regra de 3 ou eu posso usar essa relação. M sobre emão. Eminho sobre emão. Lembrando que o N é o número de mol, ou quantidade de matéria. O emão, tá aqui, é a massa molar em gramas por mol. E o eminho vai ser a massa da amostra que nós vamos trabalhar. Então a ideia, galera, vai ser descobrir quantos mols eu tenho em uma determinada substância a partir de uma determinada massa. Beleza? Mas isso serão cenas dos próximos capítulos, quando a gente for resolver exercícios, ok? Ficamos por aqui e espero vocês para a resolução dos exercícios. Beijos!